Olá, estamos começando mais um Esporte em Cartaz e eu aproveito para convidar você a se inscrever no canal e acionar as notificações. Eu sou o Sérgio do Bocage, mais uma vez ao lado do meu amigo Frederico Flecha, e o assunto neste episódio é basquete. Vamos conversar com um técnico que deu à seleção brasileira feminina o maior título de sua história, o do Mundial da Austrália em 1994. Uma satisfação muito grande recebê-lo, Miguel Ângelo da Luz. Faz 30 anos daquela conquista. Aqui está a medalha que comprova a sua conquista. O que você diz dela, passados esses 30 anos? Primeiramente, quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com duas figuras de ilustre, meus amigos. Mas eu acho que foi uma conquista maravilhosa, né? Porque nós chegamos na Austrália, uma seleção muito desacreditada. Você tem noção, das 16 equipes, nós estávamos colocados em 11ª na Bolsa de Apostas, né? E por isso foi até bom, porque a gente foi conquistando degrau a degrau até chegar ao topo máximo do pódio. Miguel, você lembra como é que foi o processo da sua contratação para a seleção brasileira nesse período? Lembro muito bem, assim, porque em 1992, a seleção, na Olimpíada de Barcelona, ela foi em penúltimo lugar e teve muita confusão nessa seleção. Então, o professor Renato Brito Cunha, o presidente da Confederação, queria uma pessoa diferente do ramo, né? E nesse mesmo, em 93, teve um simpósio no Rio de Janeiro, onde a Maria Helena e a Heleninha me chamaram. Adoraram meus olhos azuis, lindos, e vem para trabalhar comigo. Gostei de você, garoto. Eu fui. Só que o próprio Brito Cunha falou assim: Miguel, se eu desejar o mal a um inimigo, eu dou a seleção feminina para ele dirigir. Eu falei: não, professor, eu estou aqui para aprender, só tem grandes figuras do basquete. Tua reação ao convite foi essa? Eu não tinha convite ainda. Ah, não tinha? E elas queriam que eu trabalhasse com ela. Ah, tá. A Maria Helena Cardoso e a Heleninha. Olharam para mim, gostaram. A gente começou a discutir basquete. Sim. Você vem trabalhar com a gente. Naquela época, você trabalhava onde? Eu trabalhava no Olaria, Atlético Clube, mas também dirigia a Universidade de Castelo Branco, que nós disputávamos o campeonato universitário e o carioca. E nós fomos campeão. E na apresentação, eu fui falar que eu trabalhava com masculino e feminino. Aí tá bom. Aí cada um falava um tema, eu falei o meu, e eles gostaram. Você vem trabalhar com a gente. E elas pediram ao presidente da confederação para eu trabalhar lá com elas. E ele me falou essa pérola. Pô, que bom. Aí, conclusão. Aí teve um sul-americano sub-22, masculino. Eu fui o auxiliar, que tem um técnico, o assistente e o auxiliar. Eu nem ia viajar, mas o trabalho que a gente foi feito, os jogadores pediram o Brito Cunha para trabalhar. E nós fomos campeões sul-americanos. Masculino. Aí teve uma seleção juvenil. E eu pensava, essa história é muito interessante, desculpe me estender um pouco, porque a seleção juvenil, eu fui com os nomes, que era tudo masculino. Eu já tinha sido campeão brasileiro da categoria, não sei o quê. Eu fui. Aí entreguei a lista para o presidente. Ó, os convocados são esses. Ele olhou a lista aqui e jogou fora. Isso? Que isso, professor? Pô, eu fiz uma seleção, liguei para alguns técnicos. Essa seleção, ele tinha não sei se vocês conheceram ele, é feminina. Já vi que tu não tem medo. Eu falei: feminina? Eu? Seleção juvenil? Seleção juvenil. Aí, tá bom. Aí o mundo caiu nas minhas costas, né? Os times recusaram a ceder as jogadoras. O presidente da confederação queria que ia suspender as atletas. Aí deixaram. E por quê? Porque como é que um técnico carioca do masculino ia dirigir uma seleção juvenil? Feminina. Então, a própria Maria Helena não gostou. Como é que vai chamar? Essa seleção é da Laís, que a Laís Helena era auxiliar da Maria Helena, que elas estavam em preparação, em Poços de Caldas, para ir para Barcelona. Aí o Brito Cunha, um telefone na minha frente: tá bom, a Laís vem dirigir, e a Heleninha, que eu mando ele para ser seu assistente para ir para Barcelona. E eu assim, né, novo, 31 anos, aí eu falei: caramba, que isso? A Maria Helena: não, aí, quem vai deixar de ir para uma Olimpíada? Ia ser a primeira participação do Brasil em Olimpíada, no feminino. Aí eu dirigi. Nós fomos sul-americano, ganhamos, beleza. Aí foi para a Copa América. Mas eu vou te interromper. E as jogadoras que vieram, afinal?
Foram as todas, que você... foram as melhores. Tá bom. Mas essa convocação não fui eu que fiz, porque eu não conhecia as meninas. Isso eu confesso. Aí o Valdir Pagan, que era o coordenador, já sabia, tinha a lista e me deu a lista. Você só foi o técnico. Eles queriam uma pessoa diferente do meio delas. Aí tá bom, aí fomos para o Sul-Americano. Aí nisso começou a Olimpíada. E logo em seguida ia ser a Copa América, que classificavam 4 equipes para o Mundial. Só que o Brito Cunha falou assim, garoto, tem 4 vagas para o Mundial. Estados Unidos, classificado. Cuba, classificado. Canadá, classificado. Você vai competir, disputar a 4ª vaga com o México. E esse torneio vai ser no México. E essas meninas vão tremer. Que vão colocar no ginásio pequeno a torcida. Estava adivinhando, né? Tá bom, aí tá bom. 4 vagas, Estados Unidos classificado, Cuba, Canadá. México. Na minha cabeça, México. Focando no México. Resumo. Fomos campeões pan-americanos. Ganhamos todo mundo lá. Aí, nisso, a gente estava na semifinal, nas quartas de finais, a seleção já tinha sido penúltimo lugar do campeonato, em Barcelona. Aí a imprensa foi lá. Professor, vou demitir Maria Helena, Heleni, quem vai ser o técnico? Então, quem sabe aqueles garotos lá da juvenil, se fizerem sucesso, eu promovo eles. Mas depois eu soube que ele falou isso para despistar a mídia, a imprensa, porque ele sabia que a gente nem ia classificar. Ganhamos a competição. Aí a mídia foi nele. Ué, eles foram campeões pan-americanos, você não estava acreditando? Aí ele me convidou. Me convidou e eu aceitei. E a sua reação ficou... Ficou, porque eu não imaginava. Diante de toda essa história, eu vou antecipar uma outra pergunta. Qual era o problema entre ele e a Maria Helena? Você soube alguma vez? Não tinha problema nenhum. Porque aí a Maria Helena, que eu achava, na época... Acaba que foi ela quem te levou. Sim, foi ela que me levou. Mas ele não queria eu no feminino. Entendeu? Era um simpósio que a gente ia discutir as melhores formas de o Brasil jogar. Desde a categoria de 15, 16 anos até o adulto. Iam ser formadas as comissões técnicas. E a Maria Helena queria. E ele não. Mas, de repente, virou... Ele me chamou para a seleção juvenil. Então, você teve algum receio quando veio efetivamente o convite? Lógico, porque eu tinha, 31 para 32 anos. Bagagem só das categorias de base e dirigia o Olaria em 91, onde foi até hoje a melhor classificação do Olaria em campeonato estadual. Ficamos em terceiro e jogamos de igual para igual com o Botafogo e o Flamengo, sendo o Botafogo tinha sido campeão esse ano. E... Imagina, 32 anos, dirigia a seleção brasileira de Paula, Hortência, Marta, a Janete estava começando, mas desafio, vamos lá, vamos encarar. Entendeu? E a timidez? Muita, porque assim, eu era tímido mesmo, assim, eu tinha aqueles receios. Quando você abre um jornal, antigamente a mídia dava muito retorno com isso, vocês de televisão, e eu só levei pancada. E a Hortência e a Paula, que eram líderes, na verdade, eram líderes, já aceitaram bem a tua chegada? Assim, elas perguntavam, quem é esse Miguel? Quem é esse Miguel? Miguel Ângelo? Quem é? Ninguém sabia. Eu nunca tinha apertado a mão de Paula, de Hortência, olhado olho a olho lá. E elas me aceitaram. Entendeu? E uma comissão técnica nova, que era o Sérgio Maronese, que é meu assistente, era um ano mais novo que eu, o Hermes, preparador físico, que é mais ou menos da minha idade, e tinha capitaneado pelo um coordenador técnico, que era o Valdir Pagan, que era uma pessoa com muita experiência como técnico, como diretor técnico. Então, vamos dizer que elas abraçaram, né? Abraçaram, respeitaram a tua chegada. Elas não tiveram problema nenhum. Foi muito importante. E a imprensa, ela não foi muito favorável à sua contratação na época, né? Nenhuma. Eu era chamado de Zé Carioca. Você lembra o porquê disso? Não, porque assim, Carioca, essa rivalidade boba, Rio São Paulo, Zé Miguel Carioca, Zé Carioca, sabe? O técnico, quando eu convocava, o técnico Zé Miguel, tinham várias gazetas esportivas, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Zé Miguel, cara, eu tinha uma caricatura minha, eu tenho uma folha do jornal, uma caricatura do Zé Carioca, falando, né? Então, e você tem noção, em 92 teve uma Copa América no Ibirapuera. Primeiro jogo nosso, Brasil-Argentina, meu primeiro jogo, Ibirapuera lotado. Aí no basquete tem aquela apresentação, número 4, Hortência, 5, Ellen, 6, o pessoal dava aquela voltinha, aí né? dava palmas, gritavam. Aí técnico, professor Miguel Ângelo, aí os canhões apagavam. Os holofotes todos. Os holofotes para a pessoa que estava sendo chamada. Aí eu fiz assim.
Eu até brinco, acho que tem 16 mil pessoas em Ibirapuera, não sei. Vamos dizer que 15.999 gritando burro, burro, Mentira. burro. Aí eu falei, pô, Miguel, não tinha 16 mil, não. Minha mulher estava na arquibancada, eu tenho certeza que ela não gritou. Então, mas foi assim, burro, primeiro jogo. E por quê? Não, porque já me chamavam isso, as críticas já eram tantas, eu só falava assim, espera o campeonato começar, o trabalho se desenvolver para vocês me criticarem. Você nem esperou ainda. E pior que a Argentina, o Brasil sempre ganhava. Isso não te abalou muito, não? Muito. A ponto de eu querer desistir. Cheguei, eu confesso. Entendeu? Eu cheguei, vou parar. Mas isso em 92, hein? Em 92, eu falei, pô, não dá, muita pressão. Você é gente já experiente, já com idade. Se você receber uma crítica, às vezes, no Jabá, imagina com 32 anos. Caraca, né? difícil. Sabe? É difícil. E muita pressão. Sabe? E a família? Então, aí a família foi muito importante, né? Minha esposa e meus filhos eram pequenos, né? Não entendiam muito, mas já sabiam ler, liam aquelas críticas, a gente recebia os jornais. Tá? Minha mãe era viva, meus irmãos foram muito importantes, meus cunhados. Não, fica. E alguns amigos também, né? Então, eu fui ficando. Então, em relação a isso, até a mídia tem uma história, aí passou para 94, tá? Aí, em 94, tem uma história muito interessante. Entrevista coletiva. Aí ficou uma bancada, algumas meninas, o chefe da delegação e eu. Aí um colega seu, Boccaccio, falou assim, professor, qual é a sua expectativa? Pergunta comum que todo mundo faz, nesse Mundial. Aí eu falei assim, nós vamos ser campeões. Aí ele se esparramou mas foi assim, se esparramou na cadeira. Dessa forma. E puxou, às vezes um riso contagia, né? As pessoas começaram a rir. Eu falei, eu não estou entendendo o seu motivo de riso. Professor, você sabe a história do basquete feminino? Eu falei, sei. Mundial? Eu falei, sei. 7 vezes a Rússia tinha ganho e 5 vezes os Estados Unidos. Mas nós vamos quebrar esse paradigma, nós vamos ganhar. Aí deu no que deu, entendeu? Aí, quando nós chegamos, ele teve uma festa, ele foi lá me pedir desculpas. Eu aceitei, entendeu? Mas eu falei, você nunca se repita isso e respeite o trabalho de todo mundo. Claro. Voltando lá no seu tempo ainda em 92, você conversou com algum técnico antes de assumir? Com a própria Maria Helena? Não, eu não conversei, não. Né? Não deu tempo? Não deu tempo. Eu também não tinha o acesso não tinha WhatsApp, não tinha celular. Não, tinha celular, já existia. Mas não tinha essa facilidade que você tem hoje de ligar. Eu conversei muito com o professor Renato Brito Cunha, né? E o professor Valdir Pagan. E outro professor também, que era o vice-presidente, que era o professor Raimundo Nonato. São 3 pessoas que eram muito mais experientes que eu e me apoiaram bastante. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Você acha que essa pressão toda era em cima de você ou do Renato? Minha. Tinha em cima do Renato. Você era uma pessoa desconhecida? Será? Desconhecida. Assim, aqui no Rio, já tinha sido 2 vezes campeão brasileiro da categoria de base, já tinha sido 2 vezes vice pela seleção do estado do Rio de Janeiro. Eu não fui um atleta de ponta. Eu jogava numa época que... Eu era um bom atleta, mas eu tinha vários melhores que eu. Joguei no Clube Regatas Vasco da Gama. Eu tinha muitos bons jogadores, né? E minha carreira teve sucesso. Primeiro título, categoria de infantil que eu dirigi no Vasco, o Vasco nunca tinha sido campeão carioca. E nós fomos campeões carioca. Primeiro título, o Rio de Janeiro também nunca tinha sido campeão brasileiro no infantil. Eu fui como técnico. E minha carreira começou de técnico. Aqui no Rio, eu já tinha aqui algum contato. Alguma história, e também nas categorias de base também, entendeu? Eu sempre falo isso, né? Nas minhas palestras, eu falo, trabalhe que alguém está observando você. Então, foi isso que o Brito Cunha fez. Eu olhava nos campeonatos brasileiros, a minha postura, tudo, aí foi aí que ele me chamou. E a Maria Helena alguma vez te deu apoio? Ou ela se absteve? Assim, ela se absteve. Ela fez uma crítica que ela falou assim, eu sou filha de padeiro, porque eu preparo pão para as pessoas comerem. Assim, mas... entendi mais ou menos, mas foi a única crítica assim, que ela pode ter feito, que ela também não gostou de ser sacada, mas eu reconheço que, a partir dela, que meu nome começou a entrar na cabecinha do professor Renato Brito Cunha. Então, Miguel, você já falou da boa aceitação da Hortência e da Paula quanto à chegada. Conta um pouco mais dessa relação com essas 2 jogadoras que foram símbolos dessa época. Não, assim, eu respeitava muito elas, né? Elas tinham... as via muito jogar pela televisão. E quando eu fui cumprimentá-las, confesso que eu fiquei nervoso. Primeira vez, o abraço, primeiro aperto de mão,
tudo, e elas me olhando assim, né? Sabe, a Hortência tem a minha idade, né? A Paula tem, acho que 2 anos mais nova que eu. E ainda tinha a Marta, né? Também era uma jogadora de ponta. Então, eu conversei muito com elas. Eu sempre fui aberto. E hoje, você pega uma estatística, seja em qualquer esporte, basquete, você pega, digita o nome da pessoa, você tem um histórico. Naquela época não tinha. Na época tinha videocassete e olhe lá. E a gente não tinha muita coisa. E eu falei para elas, eu vou precisar muito de vocês, que vocês já conhecem essas meninas que nós vamos jogar, o estilo do técnico. Eu vou precisar muito de vocês. Né? E elas se sentiram, isso que na minha concepção, elas eram cúmplices do meu trabalho. Né? Porque eu trazendo elas mais para perto de mim, quando tinha algum adversário, Miguel, essa aqui joga dessa maneira, essa aqui joga dessa maneira, vamos tentar marcar. Beleza, vamos fazer. Vamos. E elas falam isso até hoje. Né? Elas eram as técnicas dentro. Não é técnicas dentro. Eu tinha a minha filosofia de trabalho, nós fomos muito corajosos, porque se você pegar o retrospecto da seleção brasileira, o Brasil fazia, às vezes, 80, 90 pontos, tá? Mas levava 110. E a gente tinha que mudar um pouco a característica do basquete brasileiro. E a gente trouxe meninas com 18 anos, Alessandra, Cintia e Leila, com 18 anos, jogando. Aumentamos a estatura, ganhamos força no rebote e na parte defensiva. A gente mudou um pouco, fez um trabalho defensivo maravilhoso. Elas só me orientavam assim, Miguel, essa menina é assim, essa menina é aquela. Agora, toda a carga tática foi feita por nós, da comissão técnica, não por elas. Essa pressão toda que você está contando para a gente foi durante a preparação para o Mundial. Em momento algum ela diminuiu, nem com os resultados? Não. Só foi que a partir de... Eu tenho um histórico, minha esposa sempre separou... Um clipping? Um livro, né? E tem lá, Miguel tem uma manchete, não sei qual foi o jornal, está conquistando a torcida. Então, foram resultados, né? Nós fomos vice numa Copa América, fomos 2 sul-americanos e ganhou o Mundial. Vocês sabem que são do esporte há muito tempo. Você chegar no topo do Mundial não é fácil. Desculpa, não é fácil. Entendeu? Então, muita coisa a gente se passou. A gente teve um período de preparação. A gente treinava contra meninos de 17, 18 anos. Porque no feminino não tinha tanta meninas para jogar contra. Então, a gente jogava com meninos. Chegava a seleção, um time da cidade, 17, 18, jogávamos contra. Então, a gente, assim, essa pressão só melhorou isso. E depois do Mundial, quando eu fui eleito ali o melhor técnico do mundo da temporada de 1994, aí, assim, as pessoas começaram a ceder e me respeitar. Vem cá, e com toda essa pressão dos jogos e tal, isso tudo em cima de vocês, você desabafava com alguém dentro? E como é que reagiu essas jogadoras? Não, eu desabafava com a minha esposa. Por telefone, eu me desabafava. Quando vinha, tinha uma folga, eu reclamava e chorava muito. E as jogadoras reagiam como? Não, mas as jogadoras eu não deixava ver. Eu não deixava. E eu também sentia muita pressão do Brito Cunha. O Brito Cunha gostava, sempre foi técnico de basquete também, e ele, às vezes, gostava de se intrometer. As meninas falavam, Miguel, cuidado que o Brito Cunha gosta de se meter no trabalho. Eu falei, não vou dar espaço para isso, não vou dar espaço para isso. E eu e Sérgio, a gente sempre... E o Valdir bloqueava o Brito Cunha. Porque, às vezes, o Brito Cunha gostava de entrar na quadra, pelo histórico de outras seleções, mas, nossa, nenhuma delas... E ele era um cara muito crítico, é difícil receber um elogio dele. Então, mas a gente não deixava. O Valdir pagando, sempre bloqueava, fazia um corta-luz para ele, fica aí, deixa os meninos trabalhar. Você tinha a tua equipe de bloqueio ali para poder estar sempre com um grupo nas tuas mãos. Ali, e tinha um lance também, em 94, eu sempre falava para elas, como eu não conheço vocês, não sou amiga de vocês, vocês não podem saber que vai ter proteção de A, B ou C. Tá? Eu sei que algumas já têm nomes, trouxemos meninas jovens, e quem não treinar direito, quem não corresponder, eu tenho liberdade de cortar. Você sabe muito bem que a Marta não foi ao Mundial. E você, com o Brito Cunha, não aceitou. Como pode? Uma menina de 1,92 m, uma experiente. Ah, professor, eu tenho algumas preocupações com a Marta. Como foi a reação do grupo ao cortar a Marta? Eles ficaram... Mas já elas sabiam que a Marta estava passando um período particular, sempre lesionada, às vezes falhava nos treinamentos, e a gente cortou. Não teve preocupação, porque vão as melhores, não houve dúvida. As meninas ficaram surpresas. Tipo assim, eles não vão ter coragem de cortar a Marta. Nós cortamos. A ponto de eu coloquei o cargo à disposição. Porque você levar um jogador que não está rendendo aquilo que você deseja, é melhor que você não leve, né? E para a Marta foi a melhor que tem, porque ela ficou com muita raiva de mim, realmente, ela mesma falou, já confessou, e depois ela treinou bastante, treinou,
E foi a Olimpíada. Depois ela foi para a Olimpíada, entendeu? E... No Mundial, então, como foi vencer os Estados Unidos? Bocage, assim, eu já dirigi vários jogos na minha carreira. Foi o melhor jogo da minha carreira, porque era uma equipe tecnicamente superior, estava invicta a não sei quantos jogos, e nós fizemos um plano tático perfeito e elas seguiram à risca. Tá? Eu posso dizer, Miguel, escolhe um jogo. Nem aqui você foi medalha de prata, nem que você foi... Não, com os Estados Unidos. Foi uma disciplina tática pouco vista na minha carreira, porque tudo que foi planejado, elas seguiram, entendeu? Então, foi muito legal, assim, nós ganhamos os Estados Unidos... 110 a 107. 110 a 107. Tanto é que elas não esperavam. A gente comemorou, chorou, se abraçou, tanto é que chegou uma hora e elas num canto da quadra, chorando como se a mãe morreu. Parou ali, ficaram ali, tanto é que eu recolhi, chega, vamos respeitar ali a tristeza delas. Pior que a gente voltava no ônibus, no mesmo ônibus. Mas quem chorava? As americanas? As americanas. Não queriam sair da quadra, não acreditavam que ia perder do Brasil. A gente foi, tirei o time da quadra, vamos lá, comemoramos, sei o quê, saímos, respeitamos, e elas ficaram lá. Tanto é que a gente ficou no ônibus esperando um tempão até as americanas conseguirem subir para ir para o hotel. E aí depois veio a China e a medalha. A China e a medalha. Mas aí eu já estava tão confiante que eu botei no bolso do meu paletó, falei assim, nós vamos ser campeões do mundo. Porque a gente já tinha perdido da China na fase classificatória, entendeu? Mas aí a gente sabia, estava no grupo confiante, a gente fez um plano. O que você botou no bolso? Escrito, nós vamos ser campeões. Eu tinha esse papel se desfez. Eu devia ter posto um saco plástico, mas eu queria mostrar para todo mundo, algumas entrevistas eu mostrei, sabe o quê? Mas isso foi verdade. Eu tinha certeza que a gente ia ganhar. Porque, eu até me arrepio, porque elas estavam tão disciplinadas, tão focadas, que a gente conseguiu neutralizar a pivô, aquela 2,6 metros, a Chia, sabe? Tinha a Alessandra, tinha a Cíntia, tinha a Ruth também, que era outra pivô. E a gente fez um jogo também perfeito, a gente conseguiu ser campeão. Aí você botou a medalha no peito. Aí botei a medalha no peito. Aí? Aí é muita emoção, sabe? É muita emoção ser eleito o melhor técnico da temporada, né? Depois teve uma seleção do campeonato, depois teve a seleção de ser o técnico melhor do mundo, aí passa o filme lá de 91, de tudo que eu passei, de tantas pancadas que eu levei. Do repórter que riu. Repórter que riu na minha cara, deu gargalhada, e a gargalhada foi passando para outros jornalistas, entendeu? Aí eu tenho assim, 3 jornalistas assim, que acompanhou desde o início, Frederico Batalha, que é um cara de São Paulo, muito legal, Marcelo Barreto, que hoje é do Sport TV, sempre me apoiou, nem me conhecia, e João Pedro Paz Leme, que já foi até diretor esportivo da TV Globo, hoje está então em outro caminho. Tanto é que eu tenho uma biografia a ser lançada, já está pronta. O Marcelo Barreto escreveu o prefácio e o João Pedro Paz Leme escreveu as orelhas do livro, né? Em homenagem que eles fizeram por mim. Mas você era Zé Miguel Carioca, né? Zé Miguel Carioca. Mas é verdade que nem teu nome eles citavam nas entrevistas, isso foi... nas transmissões dos jogos? Esse jogo foi o seguinte, nenhuma empresa de televisão transmitiu. Primeiro que era caro, o horário não batia, porque eram 12 horas de fuso, né? Geralmente é de madrugada. E quem comprou a semifinal, eu não me lembro o valor, mas tinha o valor para comprar o campeonato todo era X. Mas chegou na semifinal, Brasil na semifinal, exatamente os quatro do mundo. Aí a Bandeirante comprou. Tá? Mas o que ela comprou foi 2 vezes o X que tivesse comprado o campeonato inteiro. Só que chegou na final, um fato, minha esposa que viu isso, um fato muito interessante. Luciano do Vale, que Deus o tenha, e o Paz Leme, esqueci o nome dele. Eles não falam o meu nome no campeonato, no jogo todo. Eu fui comentarista de vários canais de televisão. É difícil quem vê o esporte, né? A televisão mostra. Ei, o técnico está nervoso, o técnico não está calmo, o técnico não está isso, o técnico fulano, ou o técnico do país. Em nenhum momento ele citou meu nome. Isso tanto foi na Olimpíada, Álvaro José. Em nenhum momento ele citou meu nome, nem no Mundial, nem na Olimpíada. E acaba o jogo, tinha o Juarez Machado, o Juarez é o técnico, foi um jornalista também que foi da... Não me lembro do jornal. São Paulo, ele. São Paulo.
Aí ele me entrevistou, acabou o jogo, não sei o quê, mas em vez de eles falarem alguma coisa sobre a minha entrevista, eles, quero valorizar o trabalho de vários treinadores brasileiros. Aí começou a falar Maria Helena, Heleninha, Barbosa, Vendramini, Laís, Arilza. Falei, pô, legal, bacana, é isso mesmo. Eu sempre valorizei o trabalho que eles fazem, mas não falar o meu nome nenhuma vez, isso é ruim, né? Marcou, aí chora um pouquinho aqui E você dentro. nunca soube o motivo? Eu nunca soube, porque eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Luciano do Vale, porque ele, infelizmente ele faleceu. Foi uma pessoa muito importante para o basquete feminino, que eles tinham um programa, passava ao vivo, isso não posso negar. E o Álvaro José também, que ele mora em São Paulo, nunca cruzei. Mas um dia eu vou perguntar isso a ele. Ele vai ver, ele nem sabe ainda, mas um dia que eu puder, eu estiver em São Paulo e cruzar com ele, eu vou perguntar, cara, você não falou meu nome, por quê? Não é que eu queria que falasse meu nome, mas é difícil, né? Você trabalha na televisão, é difícil não falar o nome do treinador. 1h30, e eu só fui focado várias vezes, aí ganhando para falar. Mas... Você foi eleito, você já citou aqui, o melhor técnico de basquete do mundo em 94. Uhum. E o Canella e o Antônio Carlos Barbosa estão no hall da fama da FIBA. Sem modéstia, você acha que poderia estar lá também? Sim. Eu sempre falo assim, Bocage, assim, não me pergunte que eu respondo, não vou mentir para você. Uhum. Eu acho que eu teria esse direito, sabe? Porque falam assim, mas para você fazer parte do Hall da Fama, você não tem que estar trabalhando. Eu não trabalho há muito tempo, fui para a área de gestão, fui gestão do Flamengo, fui gestão do Botafogo, e hoje eu não trabalho, eu não quero mais equipe, sabe? Então, o Canella, merecido. Barbosa, merecido. Mas eu acho que eu estaria na frente do Barbosa. Nada contra, eu sou amigo do Barbosa. Porque, poxa, eu fui medalha olímpica de prata, campeão do mundo, eleito melhor técnico do mundo. Então, aí agora... A confederação preferiu homenagear o Barbosa. Nada contra, pelo contrário. Mas eu achava que eu deveria ter sido lembrado. Porque a gente vê várias homenagens, alguns jogadores. Eu vi agora o Hall da Fama de 2024, jogadores dos Estados Unidos. Eu falei, nossa, quem é? Aí eu começo a pesquisar para saber que não tem tanto nome assim. O técnico da Sérvia, o técnico... Caramba, ganhou o quê? Cara, e até agora eles não falaram meu nome para ser lembrado. Nem Miguel, você quer ser indicado? Isso me deixa triste, sabe? Mas o basquete caminha para isso. Hoje o basquete, Bocage, existe o basquete contra o basquete. Antigamente a rivalidade do basquete era o vôlei, que eu achava ridículo. E hoje meus grandes amigos hoje do esporte são até do vôlei. Todo jogo do vôlei, o Radamés me procura, Miguel, 2 ingressos para você. E eu vou. Pergunta se o pessoal do basquete, Miguel, tem 2 ingressos aqui lá no Puleiro para você ir ver o jogo. Nunca fui chamado, sabe? Então, por quê? Você brigou, Miguel, com alguém? Nunca briguei com ninguém. Nunca briguei com ninguém. Você me conhece bastante, você me conhece. Sabe? Pelo contrário, esse presidente, se hoje, o Gui Peixoto, se ele hoje está como presidente, ele agradece a mim, que eu que fui falar com ele. Eu que fui falar no Pará, que ele me chamou para levantar a camisa dele. Cara, você precisa ser o presidente da confederação, você é milionário, tem uma vida boa, foi jogador da seleção brasileira, é um empresário. Não, que isso? E posso dizer, eu convenci a ele, eu e mais uma pessoa, que o braço direito dele, o Marcelo Pará, a ser o presidente da Confederação de Basquete. Tanto é que ele me chamou. Esse vai trabalhar comigo na Confederação de Basquete. Esse me fez chorar, eu sou chorão. Acabou, fomos para uma churrascaria, amanhã eu te ligo. Você me ligou? Até hoje. Até hoje não me ligou. Eu também não liguei, ele vai pedir. Entendeu? Então, não sei, sabe? Aí eu pensei assim, vai me chamar pelo menos seu Hall da Fama. Até hoje, não. Miguel. Antes de você, você gosta de ver jogo de vôlei, né? Sim, eu gosto de ver todo esporte. Judô. Aqui. Não, judô é meu esporte preferido. Tanto eu já vou dizer, assim, me programar para ir para a Olimpíada, já tem ingresso do judô. Que bom. Eu vi aqui um dos meus primeiros esportes foi o judô. Tinha um primo meu, que era professor de judô, Valdério, que faleceu, ele tinha uma academia em Copacabana. Eu comecei a treinar, né? Todo mundo já fez um pouquinho de judô, né? Eu já comecei a treinar, mas era em Copacabana, sou carioca de São Cristóvão. E eu jogava tênis, né? E o meu professor falava assim, não, você tem uma boa batida, você é canhoto, você vai ser um homem alto, não sei o quê. Mas eu acabei entrando no basquete sem querer. Foi um diretor que me viu, falei, não queria, acabei indo para a escolinha, passei na peneira e larguei o judô e larguei o tênis. Legal. Mas é o meu esporte preferido. Podia ser Fora o basquete, está até na frente do vôlei. Que bom. Flete depois vai te dar um autógrafo. Show, será um prazer. Então, Miguel,
Cara, conta pra gente aqui, na final aí do Campeonato Mundial, você fez algum tipo de aposta com as jogadoras para motivar elas a ganhar esse título? Sim, eu tinha assim uma cabeleira, todo título que eu tenho, que eu ganhasse, eu raspava a minha cabeça. Né? Aí ele falou assim, eu tinha uma cabeleirinhazinha assim, né? Aí eu falei assim, ó, se a gente ganhar, vocês podem cortar meu cabelo. Então tá bom. Beleza, acabou. E elas me cortaram meu cabelo, mas com tesourinha de unha, não tinha tesoura. Né? Foram cortando meu cabelo. Lógico, mas a reação delas quando você fez a aposta? Foi. Aí depois eu tive que ir no salão lá na Austrália passar uma máquina. Tava uns buracos aqui, né? E elas deixaram de propósito. Né? Mas eu sempre vi isso. São duas coisas que eu gosto de ir. E é o Cristo Redentor, depois de um título, e cortar meu cabelo, raspar meu cabelo. Você raspou várias vezes. Raspei várias vezes. Que bom, né? Que bom. Bom pra gente, né? Bom Brasil. Em 94, a União Soviética tinha 6 mundiais antes. 6, né? Os Estados Unidos 5, e depois ganhou mais 6. E o Brasil ganhou um títulozinho aí nesse meio. Por que não há um reconhecimento a esse título? Sabe? Inclusive, até hoje, a gente está fazendo 30 anos dele, a medalha está aqui. Mas até hoje eu me pergunto sobre isso, né? Hoje as pessoas ainda falam assim, alguns técnicos falam assim, Miguel é sortudo, Miguel é cagão, Miguel nasceu com o bumbum virado para a lua. Eu falei, cara, sabe, Boccázio, Flecha, eu acho isso uma falta de respeito. A sorte existe? Existe. Claro. Sabe? Eu acho que você já deve ter ido para a luta. Eu acho que eu vou perder e acaba ganhando, ou às vezes você vou ganhar e acaba perdendo. A sorte existe, mas a sorte acompanha, né? Quem trabalha, a sorte acompanha, está ali, paralela ali. Mas existe um trabalho, né? Existe um trabalho. Ninguém é campeão do mundo por acaso. Por acaso. Sabe? Ninguém é assim, vai lá, campeão do mundo. Não é isso, sabe? Então, eu digo o seguinte, reconhecimento, mas eu não tenho. Eu tenho reconhecimento da minha família, de alguns amigos, das próprias atletas, né? Elas sempre falam, desde quando uma ou outra fala comigo, mas a vida que segue, eu vou fazer o quê? O que eu posso mudar? Tá? Eu recebi agora, antes da pandemia, um prêmio, 2 pessoas me ligaram, falaram que adoraram, me conheciam, minha história, que faziam minha biografia, meu livro está pronto para ser lançado. Sabe? Eu te garanto que 90% vão ser pessoas ligadas a mim. Os treinadores de basquete, mais um livro para esse cara. Mas eu não estou preocupado com isso. Entendeu? Eu assim, tenho um reconhecimento de muitas pessoas de outros esportes, sabe? Do basquete, realmente carece. Porque, assim, eu recebo convite para ir no jogo de vôlei. Eu já dei palestra para técnicos de vôlei, lá na Confederação Brasileira de Vôlei. O Radamés me chamou, vem aqui. Eu, Afinado Isabel e Jaqueline, eu estava ali no meio, as pessoas brincando. Teve uma vez o Nusman, me chamou, eu era gerente do Esporte do Botafogo, para fazer parte de um simpósio de voleibol, uma semana em Saquarema, até os caras brincavam, espião, era do basquete. Reconhecimento. Reconhecimento. Agora mesmo, daqui a 2 semanas, vai ter um campeonato, acho que um pré-olímpico, de tênis de mesa. O Alaô, o presidente, já me chamou. Pulseirinha VIP, não é aí, sabe? E no basquete, às vezes ele me chama, Miguel, vai ter um jogo aí no Belém do Pará, no Carnaval teve o pré-olímpico. Aí me chamaram. Carnaval, tudo caro. Eu falei, tá bom, vou. Miguel, mas tudo por sua conta. Ué, não vou, né? Então é para não receber o convite, né? Eu vou te chamar um dia para jantar no Copacabana na Praça, mas você paga até a minha. Então... Naquele ano de 94, o Brasil foi campeão do mundo e, infelizmente, tivemos o falecimento do Senna. Você acha que esses outros eventos esconderam um pouco a conquista do basquete? E aí teve a Copa do Mundo de Futebol. Então, né? O Brasil campeão do mundo. Teve. Mas eu posso dizer assim, eu fui a primeira pessoa a dedicar um título ao Senna, né? Que é um dos meus ídolos, né? O Senna era até mais novo que eu um pouco, mas eu via todas as competições dele, toda a corrida dele, todas as entrevistas, todas as histórias, né? Tudo, sabe? Então, realmente foi. Mas eu acho que fica para a história, entendeu? Se não teve o reconhecimento, que a Copa do Mundo de Futebol
abafou um pouco, mas, Miguel, torceu a favor? Lógico, torci a favor. Fui para a rua, botei camisa, fui para cima de caminhão, tinha um amigo, meu primo tinha um caminhão, a gente foi para cima, comemorei. Mas eu acho que ficou para a história, não tem jeito. Registrado nunca vai se apagar. Não vai se apagar. Nem a CBB reconheceu, em termos financeiros? Isso não. Isso aí eu digo que as meninas, eu não sei a moeda, não sei vamos dizer que as meninas ganharam 10, 15 mil reais, sei lá. Nós ganhamos 2 mil e pouco. Porque tem desconto, vocês são profissionais, ganhamos uma caneta, não sei o quê. Mas não tinha nada em contrato, se a gente fosse campeão, não sei o quê. Reconhecimento financeiro, não. Né? Então, assim, lá na frente eu vou contar outra história do outro presidente que ele fez comigo, mas reconhecimento financeiro, não. Fui atrás dali eu fui para o Flamengo, fomos 3 vezes campeões do Carioca, quando o Carioca era pegado, vários times, né? Então, isso tem reconhecimento. Eu estou na calçada da fama do Flamengo, isso aí para mim é muito importante. Com certeza. Isso aí é importante. É verdade. Então, Miguel, depois disso tudo, você disputou os Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, faturou a medalha de prata, a primeira da história do basquete, né? O que você lembra dessa campanha? Foi uma fase também que a Hortência tinha se despedido, né? Depois do Mundial, porque ela queria engravidar, ter filhos, não sei o quê. Aí o time já ia ficar um pouco meio quebrado. A gente incorporou a Branca e a Paula e teve um período, uma fase que a gente estava, as jogadoras, às vezes, em um certo atrito com a CBB, porque queriam um reconhecimento. A gente teve um período de treinamento, quase 2 meses e meio só. A seleção americana, depois de perder para a gente, elas se formaram uma seleção permanente, 30, 40 atletas. Aí eu posso dizer que a WNBA, que o causador responsável foi o Brasil, que eles quiseram botar o basquete feminino profissional, né? E elas falam isso em entrevista, né? Fizeram um período de treinamento de 2 anos, que ia ser na terra dela, nos Estados Unidos, né? E a gente com 2 anos e meio, com 15, 20 atletas, sabe? 2 meses. 2 meses e meio. Você falou 2 anos, não? 2 anos foi a seleção americana, né? Desculpa. 2 meses e meio. E, às vezes, um pouco litígio, com pouco reconhecimento. A gente já treinava em São Roque, depois fomos para o Maranhão treinar 1 mês, sabe? Mas a gente foi. A Hortência falou que não ia, já tinha tido o João Vitor. Vamos treinar devagar, aos poucos. Miguel, só volto se eu tiver 100%. Não, você vai fazer um trabalho, primeiro físico, com o Hermes, preparador físico, foi fazendo uma parte técnica com o meu assistente, o Sérgio Maronese, específico. Ela, vou ver. Aí acabou aceitando e jogamos. A Marta voltou. Marta voltou, Branca, né? Ficou mais forte, perdeu a Eli, que a Eli se lesionou, mas ganhamos a Silvinha, também a irmã da Eli. Conclusão, aí fizemos uma campanha igual à seleção americana. Só que na final, Jorge Adomo foi o maior público do basquetebol feminino até hoje, né? No meio botaram o centro da quadra lá, muita gente, a gente infelizmente não conseguiu ter o resultado. E alguma história bacana, alguma história que você possa contar pra gente aí? Mas peraí, antes dessa história, infelizmente o Brasil ganhou medalha de prata. Infelizmente. Eu sou acostumado, graças a Deus, a ganhar. Tá? Se eu brincar de par ou ímpar com você, se eu perder, eu vou para casa chateado. Vou respeitar que você ganhou, mas vou para casa chateado. Par. Já. Ganhei. Já vai embora. Já vou para casa meio chateado, brincadeira. Então, que a gente fez uma campanha, se você pegar os resultados, quase igual dos Estados Unidos. Quase igual. Estados Unidos estava melhor, por exemplo, há 2 anos. Estava. Mas o que eu não me conformo foi a larga diferença de pontos. Isso a gente não merecia. Mas algumas atletas não corresponderam, entendeu? Não corresponderam, assim, na final. A Paula, por exemplo, foi muito bem marcada. A jogadora americana falou que a técnica falou assim, você tem que saber até a escova de dente, a pasta de dente que a Paula usa. Você tem noção. Porque, quer dizer, vai perseguir a Paula e a fala foi muito bem marcada e a gente precisava dos pontos da Paula, né? Mas eu acho que foi assim, muito legal. A ponto de... Acabou a competição, eu tive uma crise de choro que incontrolável. Assim, eu digo, passou o filme tudo na minha cabeça. Nossa, a gente foi campeão do mundo, medalha de prata. Há 4 anos atrás, esse time foi penúltimo e hoje é segundo, sabe? Então, isso passou esse filme na minha cabeça de novo, sabe? Mas eu acho que, assim,
o trabalho foi super bem feito, entendeu? E a história, então? Agora pode contar a história. Uma história boa. A história interessante foi assim, posso dizer, na Olimpíada... Na Olimpíada, primeiro eu já fui com o cabelo raspado, nem que eu sabia que ia ganhar, não. Essa eu não tinha muita certeza, não. Eu cortei o cabelo antes, né? Teve essa história da medalha. Até então, eu não sabia que o técnico ganhava medalha. Juro, eu não sabia. Eu sou um cara ligado a esporte, mas nunca me interessei nisso. Que participava do pódio, O Brasil também não né? tinha muita história de técnicos de equipes masculinas ou femininas que conquistassem medalha. Aí, na hora do pódio, não sei o quê, eu falei, pô, eu não subo no pódio, mas eu sabia que eu estava ali perto, né? Acabou ali. Aí o professor Valdir Pagan falou assim, não, Miguel, você não vai ganhar medalha. Eu falei, pô, não tenho direito? Não, Miguel, o treinador em Olimpíada não ganha medalha, que são considerados profissionais. Nenhum ganha medalha. Aí, cara, isso me deu, sabe aquela propaganda, cadê a minha calói? O pai ficou pequenininho. Eu fiquei pequenininho, cara, doeu. Aí, eu conversando com o próprio Bernardinho, ele falou assim, Miguel, eu também não ganhei medalha, isso aqui, mas a Confederação de Vôlei fez uma réplica para eles, para todo mundo da comissão técnica. Eu falei, a Confederação de Basquete vai fazer. Né? Até hoje. Aí eu tenho medo, assim, alguns jogadores, não, Miguel, me dá, traz aqui para o Rio, depois você me devolve. Mas a gente vive numa cidade perigosa. Isso, uma medalha dessa não tem preço. Aí você leva para sua casa. Acontece algo, não é que eu seja negativo, não, mas acontece algo, eu não tenho como devolver isso. Sabe? Aí eu fico com medo. Eu queria fazer uma réplica da medalha olímpica, mas até hoje eu não tenho. Falando aqui, eu estava pensando nisso. Manda fazer uma réplica. Mas só se essa pessoa fizer lá na cidade dela, depois eu arrumo uma maneira de buscar, que não tem nenhuma carioca aqui. Então, aí aconteceu tudo isso. E depois você teve poucas oportunidades de trabalho ou eu estou enganado? Não, é isso que eu queria contar. Primeiro, outro presidente? Primeiro o presidente Brito Cunha. Presidente, eu tinha na época, esse professor de educação física, o Sérgio Maronese também. O Sérgio Maronese tinha 3, 4 empregos, eu tinha 6 empregos. 6 empregos. Quando começou lá? E um deles era o Flamengo, tá? Aí era técnico e a minha de escola. Eu sou professor do Estado, já aposentado. Eu falei, professor, a comissão técnica do masculino ela é permanente. Então, e a gente já mostrou resultado. A gente queria divulgar esse trabalho para o Brasil todo. Tipo assim, o Sérgio vai para o sul, eu ia para o norte, o Hermes ia para o sudeste, o centro-oeste, cada um ia fazer um pouco de trabalho e ver se a gente descobria novos valores, que a Paula estava querendo parar também. Pô, vamos descobrir outra Paula, outra Hortência, o Brasil é enorme, tem basquete no Brasil todo. Aí o Brito Cunha falou assim, ele nem falou assim, tá, vou pensar. Não, fizemos um projeto. Negou na mesma hora. Negou, não. Professor, a seleção masculina é permanente, a seleção feminina, não. Eu falei, então estou fora. Porque alguns lugares, Boccaccio, que eu trabalhava, não me pagavam. Tá, me liberavam, não pagavam. Alguns sim, sabe? E eu não ganhava tanto na seleção brasileira como técnico, não ganhava. Eu tinha 2 filhos, sabe? Então, com o que aconteceu o quê? Ele não. Eu falei, professor, então eu estou fora. Você não tem coragem, a mosquinha azul beliscou você, mordeu você, você gosta do holofote? Eu, pelo contrário, professor, eu não sou muito chegado ao holofote, não. Se me chamarem, eu vou. Agora, eu não sou muito chegado, não tenho nem assessor de imprensa, nada contra quem tenha, mas não tenho, não. Estou indo fora. Aí o Sérgio também já tinha falado que ia, a gente pediu demissão. Porque ele não queria deixar a gente permanente. A gente tinha sonho de prosseguir e continuar. Porque a seleção masculina, que infelizmente não mostrou resultado, era fixa. E a gente, por que não? Aí foi embora. Aí nisso, isso foi em 96. Em 97 tem a eleição. Aí o outro candidato me chamou e falou assim, Miguelzinho, me chama Miguelzinho, preciso de você de volta. Se eu ganhar a eleição, você está de volta. Tá bom. Beleza. Aí fui. Ganhou a eleição. Falei, opa, vou voltar. O Grego? Grego. Vou voltar. Aí, nisso, o Grego me chama. Opa, vou voltar para a seleção. Aí ele falou assim, Miguel, vou te dar um conselho de pai para filho, você tem idade para ser meu filho. E eu que te lancei como técnico de seleção carioca, quando era presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Falei, bom, você foi campeão do mundo com 33 anos. Falei, Foi campeão, vice-medalha olímpica, 35 para 36 anos. Falei, Aí perguntou assim, Miguel, qual a idade do Ari Vidal?
Isso em 97. Eu falei, sei lá, 50 e pouco, 60. Hélio Rubens, Maria Helena, Heleninha, Cláudio Mortari, Mical. Aí começou a falar o nome de técnicos da época. Eu falei, não sei a idade, mas eu acho. Aí você, com 30 e poucos anos, você matou um coelho com 2 tiros. Um tiro matou 2 coelhos. Posso dar um conselho de pai para filho? Eu falei, pode. Dê um tempo na sua carreira, você está atrapalhando os treinadores todos. Aí, como assim? Eu tomei um susto. Aí eu falei, imagina você, o susto que tomou. Você é campeão disso, aquilo. Resumo. Aí cheguei no Flamengo, uma semana depois, tricampeão Flamengo. Aí Getúlio Brasil, Miguel, você está demitido. Eu cheguei com uma lista de dispensa A, contrata B, ele também jogou fora. Você está demitido. Eu falei, Getúlio, sempre brincando, que isso? Miguel, você deu uma pancada na mesa, você está demitido. Já tem um novo treinador, que era o Ari Vidal. Aí o secretário do Getúlio fez assim para mim, eu falei, caramba, demitido? Mas qual o motivo? Aí vamos trocar. Aí eu falei, a gente tinha sido 5º no Brasileiro, que também era o único lugar que a gente podia chegar, porque os investimentos das equipes de São Paulo eram maiores. Aí fui demitido. Resumo disso, eu fiquei 97, 98, 99, sem trabalhar. Caramba. Ninguém me chamava para nada. Eu dava palestra, dava cursos. Você acha que houve algum movimento? Lógico. Lógico. Sérgio. Pergunta é essa. Houve um movimento Por quê? Do grego para poder te isolar? Nós dávamos cursos. Tinha um tal de ENAF. ENAF? Era um curso de educação física. Escolas de educação física. De várias modalidades. Todo ano estava lá, eu e Sérgio. O Sérgio também, que era um baita de um técnico, nunca fui chamado para uma equipe. Sabe? Eu nunca fui me ventilado ser um técnico de um feminino de uma equipe. Você trabalhou na Telemar? Na Telemar, 2000. Isso já foi muito depois. Foi muito depois, 2004. Com o Oscar. Com o Oscar, porque eu ia para Portugal. Fui chamado para dirigir um time de segunda divisão em Portugal, cheguei lá, eu digo que o Oscar me tirou do avião, porque ele montou o time, ele chamou o Cláudio Mortari, ele falou, Miguel, você é a minha segunda opção, você quer ir? Eu aceitei. Mas, fora disso, aí eu fiquei 3 anos. Como é que você voltou? Eu encontrei, eu ando muito de bicicleta, dia 1º de dezembro de 2000, eu encontrei o Nussmann na rua, ali no Leblon. Aí ele... você está sumido, né, que você anda? Eu falei, cara, eu tenho uma denúncia para conversar com o senhor. Denúncia? Então fala o seguinte, eu volto lá para o Comitê Olímpico, dia 4, marca com a minha secretária, que eu quero escutar essa denúncia. Aí eu falei para ele, aconteceu isso, não deixam trabalhar. Sério? Mas só que ele falou assim, Miguel, eu sou uma função minha, eu não tenho como interferir na confederação. Mas 10 dias depois, só sei que me chamaram para ser o técnico do time Ajax em Goiás, Universo Goiás. Aí minha carreira retornou. Aí eu depois fui ser técnico de uma seleção mexicana, adulta, masculina. Aí você voltou. Aí fui para a Venezuela. Aí voltei a metier, mas chegou uma hora lá que o Edmundo Santos Silva, voltei para o Flamengo. Miguel, eu quero você como gestor de esporte, você tem esse perfil que eu quero. Aí eu fui ser gestor do Flamengo. Tomei gosto, aí depois fui ser gestor do Botafogo, mas ainda voltei em 2012 lá para o Tijuca, porque era muito interessante isso, que quando o Botafogo acabou o projeto, eu estava lá, e o Tijuca me chamou para ser o Paulo Maciel, para ser o gestor do Tijuca. O Tijuca é um clube com 50 mil sócios, mas não tinha um gestor. Falei, tá bom, eu vou. Aí, nisso, uma confusão lá no basquete, o meu xará, Miguel Palmeira, foi demitido. Aí entrou a diretoria lá, estava conversando com o Paulo Maciel na mesa. Aí os caras, Paulo Maciel, você é fogo, hein? Não perde tempo, né? Já contratou o técnico de basquete. Eu falei, não, eu não quero. Não, é o técnico de basquete. O que houve? Não, o Miguel Palmieri foi demitido. Você não perde tempo, né? Os caras, eu falei, não, acabaram me convencendo a ser. Aí eu voltei em 2012 lá, mas aí também fiquei um ano e pouco lá e saí. Miguel, me diz agora uma coisa aí. Como é que você analisa o atual momento da seleção brasileira feminina de basquete hoje? Assim, a seleção feminina, a confederação nunca deu o apoio necessário, isso é verdade, sabe? Agora deu uma melhorada, na época chamou a Paula para ser a gestora,
depois chamou a Paula para ser vice-presidente. A gente começou a ter um apoio, começou a ter o técnico, o Neto. Eu considero ele um excelente técnico, mas só que o Neto trabalha na África. Ele é técnico de uma equipe africana, sabe? Não acompanha direto. Esse técnico tinha que ser permanente para ficar olhando os atletas. Então, às vezes, ele chega em cima da hora da preparação, sabe? Mas, mesmo assim, e o trabalho... e algumas equipes montam a equipe principal para disputar a LBF, a Liga de Basquete Feminino, mas não fazem mais trabalho de base, entendeu? Então, hoje, o basquete feminino de base é muito complicado, entendeu? Então, você diz que a renovação é muito difícil, É né? muito difícil. Não tem tanta renovação. Mas, assim mesmo, nós temos uma menina agora, que foi eleita MVP do basquetebol universitário, já foi draftada para jogar no Chicago. Agora, uma pergunta. Só no feminino ou no masculino também é a mesma dificuldade? Não, masculino não. Masculino é uma coisa impressionante, né? Tem o trabalho de base, mas, às vezes, qualquer garoto que, às vezes, sobressai na sua equipe... Não, esse garoto tem que ser draftado, tem que ir para a NBA. Vários. Eu falei, não é possível, ele não tem bagagem ainda para a NBA. NBA é outro departamento. Mas aqui no Brasil a gente não tem essa coisa que nem tem nos Estados Unidos. Qualquer cantinho tem uma... Assim, a gente tem quadras, mas você não vê um movimento que nem no próprio Estados Unidos tem de pessoal jogando basquete toda hora e tal. Mas sabe o que eu acho? Eu culpo os dirigentes, sabe? Os dirigentes, eles tinham que se fazer uma reciclagem, como em outros esportes eu vejo. Como teve no próprio judô, como tem no voleibol, como tem no tênis de mesa. Para a coisa ter um crescimento. Crescimento. Né? Então, os treinadores, os dirigentes, às vezes, alguns querem ser os próprios técnicos. Eles querem manipular a convocação, que eu sei, isso existe no masculino e no feminino. Sabe? Eu não estou falando agora, por exemplo... Vai ter o pré-olímpico daqui a uns 15 dias no masculino. Recentemente, estou falando que foi... Eu sou a favor ou contra o Gustavo Contes. Não é isso. Mas demitiram o técnico agora. À beira do pré-olímpico? Agora do pré-olímpico. Foi demitido, já tem 10 dias. Aí vão chamar um técnico que já foi da seleção, que nem acompanha o basquete brasileiro, sabe? O Petrovic vai ser o técnico, sem acompanhar o basquete. Como é que vai conduzir essa equipe? Aí, sabe? Então... Sabe, é difícil. Miguel, você critica, eu critico, para ver se eles tomam tendência e parem de interferir. Não estou no processo. Miguel, você é a favor ou contra? Não, Gustavo do Conte, às vezes, deixa um pouco a desejar pela minha visão, mas é um bom técnico. Ele perdeu agora uma Copa América pelo Flamengo, mas não é motivo, foi o Flamengo. Aí, na seleção, demitem o Gustavo. Querem trocar? Vamos esperar acabar a competição, porque ele está envolvido. O Gustavo de Conte é um estudioso, ele acompanha o basquetebol brasileiro. Teve resultados. Acompanha os jogadores que estão fora. Aí tiram toda a comissão técnica, chama um cara que nem acompanha o basquetebol brasileiro. Se ele acompanhar, é um estrangeiro que trabalha aqui. Beleza, ele acompanha. Mas dá vontade de perguntar, Petrovic, o que você sabe do Campeonato Brasileiro? Quem foi o último campeão brasileiro? Ele não sabe, eu te garanto que ele não sabe. Então, isso é no masculino. E o feminino, você acha, então, que regrediu? Regrediu, mas teve uma evolução, sabe? O time já mostrou o resultado. Miguel, foi campeão do Pan-Americano. Mas o Pan-Americano, Estados Unidos, Canadá, eles mandam a seleção C, sabe? Não dão valor. Eu acho que o Pan-Americano poderia ser assim, vaga para o pré-olímpico. Aí ia ser mais valorizado. Mas eu acho que houve uma evolução. Mas também teve 4 equipes, 3 classificavam para a Olimpíada. Aí me perde Porto Rico, sabe? Me perde Porto Rico. Fez jogo difícil, duro com todo mundo, sabe? Mas eu acho que houve uma evolução. Mas eu acho que se a confederação quiser que tenha o Neto, que deixe o Neto aqui, você vai ganhar X de salário, você vai acompanhar os treinos das equipes. Não, ele chega em cima da hora, sabe? Por mais que ele acompanhe, os assistentes dele saindo daqui, mas é o técnico principal, ele tem que saber por dentro, entendeu? Mas que houve uma evolução, sim. Então, bota a medalha. Opa! Ela passa na cabeça ainda? Não. Não. Passa não. Ela não era para passar. Mas fica com ela aí na mão. 30 anos. Você já falou que chorou muito. Sim. Ainda chora? Às vezes, eu não choro não, mas me emociono, assim, um pouquinho, a lágrima cai. Quando eu estou meio para baixo, eu vejo a final do Mundial, vejo a semifinal, vejo a final olímpica, sabe? Eu vejo a alegria, a gente conseguiu fazer um desenho e a gente conseguiu transformar um grupo jovem de comissão técnica
o basquetebol feminino. Isso ninguém vai tirar. Ninguém. O choro é de quê? De tristeza, de alegria, de mágoa? De alegria. Não, mágoa eu não tenho, não. Eu sou um cara muito positivo. Guardo algumas coisas no coração, assim, na minha agenda, lá está lá guardado. Sim, mas a gente mostra resultado. A gente mostrou resultado, isso ninguém vai me tirar. Ah, Miguel, Hall da Fama. Se quiserem um dia, eu vou lá e represento o Brasil. Eu gostaria, tá? Mas não querem. Eu brinco, beijinho no ombro, sabe? Isso eles não vão tirar. Vai lá e faz igual. Eu sempre falo isso, vai lá e faz igual. É verdade. E ninguém consegue. E pelo o caminho que o basquetebol brasileiro está tomando, eu digo, hoje a confederação briga com a Liga Nacional. É basquete contra basquete. Eu tento falar com as pessoas, pô, nem me dão um ouvido, aí eu fico na minha. Entendeu? Eu fico na minha. Mas a medalha está aí. A medalha está aqui. A outra que eu não tenho, está aqui, também está aqui. Está aqui. Medalha mundial e a medalha olímpica de prata. É fictícia? É virtual? Não está aqui. Mas está aqui no coração, está aqui na cabeça. Sabe? Eu tenho reconhecimento da minha família, isso é mais importante. Meus filhos vibram, Gabriel e Nicole vibram até hoje. Mandam mensagem para mim, minha esposa, Mônica, vibra até hoje comigo, sabe? Tanto é que a gente estou indo para a Olimpíada para ver essas histórias, sabe? Eu tenho, às vezes, reconhecimento de muitas pessoas ainda, sabe? Tenho. Nada da comunidade do basquete não tem, não. Porque eu não sei. Sou um cara do bem, nunca briguei com ninguém, nunca dei um tapa, nunca levei um tapa, nunca. Mas a vida que segue. Isso aí. Miguel, aqui no Esporte em Cartaz, a gente tem o quadro final, nosso quadro final, que se chama Pódio 1. Tá? Então, são pessoas que você vai elencar aí de primeiro, segundo, terceiro lugar que foram importantes no seu crescimento dentro do esporte do Brasil. Não vale família. Não vale família. Assim, eu tenho um ídolo no esporte, como já falei aqui anteriormente, é Ayrton Senna. Um ídolo do esporte. Sabe, saiu pela... Ele é ariano igual a mim, turrão, pela história, nunca conheci também, conheci a irmã dele. Né? Mas cada vitória dele, eu me via dentro do macacão dele, pela vontade de ele ganhar. Eu digo, perdi o Paroímpa aqui para o Bocage, mas era tipo a Ayrton Senna também. Eu tenho o professor Renato Brito Cunha, que quando eu dou palestra, eu falo assim, trabalhe que tem alguém te olhando. E ele estava me olhando. Ele me viu. Eu falei assim, esse é o cara, vai lá. Renato Brito Cunha, eu tenho uma gratidão eterna com ele. Ah, Miguel, mas ele não quis se efetivar como... Tudo bem, respeito. Mas eu não posso deixar esse carinho. E tem uma pessoa também, assim, que eu admiro muito. Eu trabalhava na escola alemã Corcovado, essa história é muito interessante. E como professor. E meus filhos estudavam lá, bolsistas, uma escola tradição. Meus filhos hoje falam inglês, alemão, tudo graças à escola. Né? E eu sabia o futuro deles. Né? Eu digo, o maior legado, a maior herança que tem que deixar para os seus filhos é a educação. Né? E minha diretora, a dona Margaret Moller, eu era sempre convocado para a seleção carioca. Ah, dona Margaret, passar uma semana fora, tem um campeonato em Vitória, um campeonato em Goiânia. Ah, tudo bem. Aí começou a seleção brasileira, seleção juvenil. Dona Margaret, ficar um mês fora. Mas quem me substituía é a minha esposa, que é professora de educação física, a dona Margaret. Não, pode trazer. E a Mônica sempre fez um bom trabalho. Margaret. Frau Margaret. Eu chamava dona Margaret, mas era Frau Margaret. Frau Moller, né? Frau Moller. Porque coisa. E quando eu fui para a seleção brasileira, eu falei, nossa, são 3 meses de preparação. Como é que eu vou chegar? E ela é muito séria, né? Eu cheguei para ela e falei assim, dona Margaret, eu fui chamado para a seleção brasileira principal. Ela, são 3 meses de preparação. Mas eu tenho que dizer à senhora o seguinte, meu emprego é aqui. Meu emprego é aqui. Aqui que é meu ganha-pão. Se a senhora achar que eu não tenho que ir, eu vou ser o mesmo Miguel, alegre, trabalhador, eu não vou. Então, eu tive a ponto de não ir para a seleção brasileira. Tudo isso eu não estaria nem aqui dando essa entrevista, se ela falasse não para mim. Ela, Miguel, me dá um tempo. A minha sorte é que ela era casada, Dieter, um ex-basqueteiro, jogou basquete no Fluminense, que ela sabia das confusões do basquete, né? Mas ela veio, reuniu com a diretoria, me chamou e falou assim, Miguel, pode ir? Posso ir? Pode. Aí eu tenho uma gratidão muito grande por ela. Se não fosse, se ela falasse não tinha acontecido isso na minha vida. Vielen Dank, Frau Moller. Moller.
Parabéns, querido. Obrigado aí por ter vindo. Valeu, Miguel. Valeu. Um abração. Muito bom. Foi, obrigado. Parabéns, você merece o reconhecimento. Tem aqui o apoio do Esporte em Cartaz por essa campanha para você e para o Hall da Fama. Ô, Bocage, assim, eu seria muito ingrato até contigo, né? Você sempre, lá na TV educativa, que na época, você sempre me chamava, falar sobre basquete, comentar alguma coisa. E você, eu sei que do reconhecimento, já coincidência, eu dei uma palestra na escola da sua filha, né? Então, eu tenho esse reconhecimento. Precisava estar aqui, você lembrar de mim, Flecha, que foi meu companheiro lá no Flamengo, do judô, sabe? Eu acho, assim, tenho uma gratidão muito grande por você e agora aí por Flecha. A gente vai marcar um treino de vocês. Fácil. Bom, de basquete? Não, de judô. Para encerrar, par. É ímpar, né? Já. Par. Pô, Miguel. Não deu, né? Eu coloquei par para ver se eles davam ímpar, mas não deu. Valeu, amigo. Valeu. Valeu.